A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E hoje, dando prosseguimento aos estudos do primeiro trimestre de 2021, aqui na classe dos adolescentes. Nesse trimestre, estamos estudando o tema Aprendendo com as Cartas. Estamos aí nos aprofundando, estudando e aprendendo lições importantes para a nossa vida a respeito das 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, as 13 epístolas paulinas. E hoje vamos estudar a lição de número 10, que tem aí como título Não despreze a sua adolescência. O texto bíblico da lição, queridos, está em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao 16. Se você não tem a lição em mãos e quer aí acompanhar esse estudo, faça a leitura desse texto bíblico, 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao 16, que é a base da lição que vamos estudar hoje. O destaque da lição, queridos, está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: Cuida de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. Aqui nós vemos o apóstolo Paulo se falando, ensinando e se direcionando a Timóteo, né? Então hoje vamos estudar a primeira carta de Paulo a Timóteo. A partir da lição de hoje, queridos, nós vamos aí começar a estudar as epístolas pastorais do apóstolo Paulo. Estes escritos, conhecidos como epístolas pastorais, compreendendo aí a primeira e a segunda epístola a Timóteo e a epístola a Tito, que vamos estudar mais para frente. Essas cartas, queridos, elas se diferem, elas são diferentes consideravelmente dos outros escritos atribuídos a Paulo, em dois pontos distintos. Os destinatários são pessoas, e o estilo que o Paulo usa é um estilo predominantemente pastoral. É uma carta pastoral mesmo que Paulo escreve. Todas as outras epístolas, queridos, de Paulo, com exceção aí da epístola a Filemon, elas são dirigidas a igrejas. E na maioria dos casos, são exemplos aí do trabalho do pastor presidente em aconselhar, exortar e disciplinar o rebanho sobre o qual tem supervisão. Mas aqui as epístolas pastorais, que vamos estudar a partir de hoje, elas são dirigidas às pessoas que são pastores da igreja. Estas cartas são exemplos aí do trabalho supervisor do pastor presidente, que se dirige aos que são pastores assistentes. Esta distinção é fator básico para determinar as características das epístolas pastorais, ação que tem aí provocado muito debate entre os estudiosos e levantado a ideia de que estas cartas não são cartas aí escritas pelo apóstolo Paulo. Esse é um debate aí de longa data, queridos, que até hoje não chegaram a uma conclusão, mas é evidente, só pela forma literária e pelas características, que com certeza estas epístolas pastorais são escritas pelo apóstolo Paulo. O nome aqui apelativo, pastorais, né, epístolas pastorais, é apropriada dentro de certos limites. O tema central das cartas é o que veio ser chamado de cura das almas, visto que era esse ministério que estava sendo feito em Éfeso, né, por Timóteo, que vamos ver hoje, e em Creta, que era feita por Tito, que é a lição que vamos ver mais para frente. Paulo está então aconselhando, avisando, exortando e incentivando os seus filhos no Evangelho, os quais agora são seus assistentes no pastoreio das igrejas. Pela riqueza do seu conhecimento da fé e por sua experiência em lidar com pessoas
e igrejas de tipos diversos, tipos diferentes, ele dá a estes jovens ministros advertências e orientações. Então Paulo instrui tanto Timóteo como a Tito como ele deve se portar à frente da igreja, sendo os pastores, sendo os responsáveis por aquele rebanho. Mas as epístolas pastorais, queridos, possuem a limitação de não serem manuais de teologia pastoral. Muitos dos tópicos essenciais a tais manuais estão omitidos destas cartas. Elas lidam vigorosamente apenas com alguns dos assuntos enfrentados por um pastor no seu dia a dia, na sua vida corriqueira. Assuntos que eram aí de suma importância para essas igrejas em particular, e nada mais. Então elas eram direcionadas exatamente para elas. Na verdade, queridos, estas cartas, elas visam com toda a probabilidade apenas complementar a instrução oral do apóstolo dada a estes jovens ministros, Timóteo e Tito. Este fato deve ser mantido em mente ao lermos qualquer uma das cartas de Paulo, sobretudo as dirigidas a igrejas que o próprio Paulo fundou. Por trás aí da instrução teológica e religiosa nas epístolas, há também a pregação extensa do apóstolo. E por trás de muitas análises aparentemente incompletas nas epístolas, nós devemos então presumir que houve um conjunto de ensino coerente dado pelo apóstolo em discurso oral. Então essas cartas vêm aí complementar, né, esse ensino que Paulo deu oralmente para todos os seus ministros no Evangelho. Embora as epístolas pastorais sejam limitadas na área que elas abrangem, queridos, resta então o fato de que o conteúdo ajusta-se perfeitamente ao campo da teologia pastoral, tornando então adequada a designação pastorais, pois elas eram designadas, destinadas aos pastores da igreja. A nossa introdução aqui da lição diz assim: Paulo já havia advertido a igreja de Éfeso que após sua partida apareceriam lobos ferozes no meio dela que não teriam pena do rebanho. Agora, escrevendo ao jovem pastor daquela igreja, a profecia parece começar a se cumprir, pois de dentro daquela igreja começaram a surgir homens que abandonaram a fé e deram atenção a espíritos enganadores, hipócritas e mentirosos. Após descrever os falsos mestres, Paulo passa a aconselhar o jovem Timóteo, o que veremos na lição de hoje. Então, meus amados irmãos, Timóteo, com relação a Timóteo, ele era filho de uma judia, que se chamava Eunice, e de um pai grego, cujo nome não é escrito nas escrituras sagradas. Enquanto ele ainda era bem jovem, a mãe de Timóteo, e também provavelmente a sua avó, que se chamava Lloyd, ensinaram-lhe os escritos sagrados, né? Elas lhe instruíram nas escrituras sagradas, como podemos ver lá em Atos 16:1, 2 Tito 1:5, também 2 Tito 3:15. Então não se sabe precisamente, queridos, quando foi que Timóteo abraçou o cristianismo. No entanto, talvez no fim do ano 49 ou no início do ano 50 depois de Cristo, quando o apóstolo Paulo chegou a Listra, durante a sua segunda viagem missionária, disse o seguinte sobre o discípulo Timóteo, talvez aí já no fim da sua adolescência, partindo de adolescente para jovem, ou aí com uns 20 e poucos anos. Paulo falou, se direcionou a ele, e disse assim: os irmãos em Listra e Icônio davam dele um bom relato, como vemos lá em Atos 16:2. Paulo aqui estava falando de Timóteo. Embora tivesse de enfrentar constante enfermidade devido a problemas estomacais, como podemos ver lá em 1 Timóteo 5:23,
Timóteo gastou-se de bom grado a favor dos outros. Ele se dedicava à comunhão com os irmãos. As suas excelentes qualidades o tornaram querido pelo apóstolo Paulo, que desejava aí muitíssimo a sua companhia, a companhia de Timóteo, ao encarar a morte iminente. Sendo aí relativamente jovem, queridos, Timóteo talvez tenha sido tímido e hesitante em fazer valer a sua autoridade. Isto mostra que Timóteo não era um homem orgulhoso, mas que reconhecia suas limitações. A primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo foi escrita da Macedônia, depois de haver visitado a cidade de Éfeso, onde havia deixado Timóteo, para enfrentar sérios problemas de ensinos falsos surgidos no seio da igreja, no meio da igreja. A experiência de Paulo, queridos, invocada no texto, no capítulo 1, do versículo 12 a 20 de 1 Timóteo, serve como uma espécie de escudo para as lições que vai dar para o jovem pastor. O ensino correto, queridos, leva a atitudes acertadas. Desse modo, o tema principal desta epístola envolve então a organização, a administração e cuidados pastorais de uma igreja local, e é endereçada diretamente a Timóteo, verdadeiro filho na fé do apóstolo Paulo. E tem como propósito básico, primeiro, ajudar Timóteo em refutar os falsos mestres. Segundo, instruir Timóteo acerca da administração e do pastoreio da igreja. E terceiro, encorajar Timóteo e desafiá-lo à sã doutrina e vida exemplar perante a todos os membros daquela igreja. A nossa lição, queridos, está dividida aí em 3 pontos, né? Primeiro ponto, servo do Senhor. O segundo ponto, exercícios espirituais. E o terceiro ponto, não permita o desprezo. Então aqui no primeiro ponto, queridos, o primeiro parágrafo diz assim: diante da crescente apostasia em seus dias e das doutrinas mentirosas ensinadas pelos falsos mestres, Timóteo é desafiado a se comportar como um bom servo de Cristo Jesus. E para isso ele deveria ensinar fielmente a verdade de Deus à igreja que estava sob seus cuidados, alimentando-se adequadamente da própria verdade que ensinava. Aqui, queridos, fala sobre apostasia, né? O termo apostasia vem do grego apostasis e significa o abandono premeditado e consciente da fé cristã. Ao estudar a palavra de Deus, queridos, nós vemos aí que no Antigo Testamento, Israel por várias vezes apostatou, melhor dizendo, da fé. Em tempos de apostasia, os profetas eram levantados pelo Senhor para denunciar o pecado e conduzi-los novamente ao Senhor. O profeta tinha o dever então de confrontar o povo, alertando contra o pecado que eles estavam cometendo. Mesmo sendo perseguidos, muitos profetas foram fiéis ao Senhor e ao seu ministério, não permitindo assim a apostasia do povo. Atualmente, queridos, o pastor não pode se calar diante da apostasia do nosso tempo. É preciso então confrontar as pessoas mediante o ensino das Escrituras Sagradas. Paulo foi incisivo ao orientar Timóteo para que ele doutrinasse a igreja, a fim de que os membros não fossem conduzidos pelos falsos ensinos, apostatando da fé. Atualmente, por falta de ensino, muitos estão abandonando a fé genuína em Jesus Cristo. E estão acabando aí caindo nas garras do inimigo, né? Para combater a apostasia, queridos, a liderança precisa investir no ensino bíblico. E quais são os principais ensinos bíblicos da igreja? Você lembra? Escola bíblica dominical,
culto de doutrina, culto de ensino da palavra do Senhor, a palavra pregada no ensino. Esses são os principais ensinos bíblicos da igreja. Jesus, certa vez, declarou: errais, não conhecendo as Escrituras. Então a Bíblia tem que ser ensinada dentro da igreja, sim, queridos. Mesmo sendo um crente antigo, um crente aí de muitos anos, a Bíblia tem que ser ensinada, porque às vezes por causa de um ensino errado que alguma pessoa pode trazer, a pessoa pode cair nas garras do inimigo e se apostatar da fé. Então temos que tomar muito cuidado com isso, amados. Pelos falsos ensinos, pelos falsos mestres que estão dentro da igreja. E cabe ao pastor da igreja a conduzir esse rebanho, queridos, à sã doutrina, ao ensinamento da palavra do Senhor, ao ensinamento das Escrituras Sagradas, mas o ensinamento correto. O segundo parágrafo do ponto 1 diz assim: para desmascarar os falsos mestres, era preciso conhecê-los, compreender suas doutrinas e implicações práticas para então denunciar e refutar os seus ensinamentos. Afinal de contas, o povo precisava ser advertido sobre as falsas doutrinas para não serem enganados. Grande era o desafio do jovem líder. Então, queridos, os falsos mestres eram e continuam sendo uma ameaça para a igreja de Cristo. Os falsos mestres eram mentirosos e faziam aí de tudo para que os crentes da igreja em Éfeso seguissem espíritos enganadores. Sabemos que Satanás é enganador, queridos. Ele procura aí de todas as formas iludir os crentes a fim de que estes abandonem a fé verdadeira. Atualmente nós temos visto a atuação de muitos espíritos enganadores dentro da igreja. A internet tem contribuído para disseminar muitas heresias e enganar muitos que são fiéis ao Senhor. Uma das doutrinas malignas que se tornou comum aí nos tempos atuais, queridos, é a desvalorização do casamento heterossexual entre homem e mulher, enquanto que o casamento entre homossexuais vem sendo incentivado pelos meios de comunicação. Coisa aí que a gente tem visto muito na televisão, jornais, em tudo quanto é canto a gente vê isso daí. Então temos que tomar muito cuidado, amados. Não podemos cair nessa armadilha. O ponto 2 aqui da lição, queridos, exercícios espirituais. Lá no último parágrafo diz assim: como é possível observar, o próprio Paulo atribui algum tipo de utilidade ao exercício físico. Porém, quando comparado aos exercícios espirituais, percebe-se sua ineficácia em agregar benefícios eternos. Desta forma, Timóteo deve concentrar a maior parte do seu tempo exercitando-se em piedade, pois esta é proveitosa para tudo e seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Essa é uma boa oportunidade para você rever as suas prioridades. Está na hora de você dedicar mais tempo à leitura da palavra de Deus, à vida de oração e à comunhão dos santos. Aqui, queridos, Paulo não estava aí desaprovando a ideia do bem-estar físico. O que ele queria dizer aqui, para uma comunidade que valorizava excessivamente os exercícios físicos e o corpo, é que tais práticas, ainda que fossem saudáveis, só serviam para esta vida. Enquanto que a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir, queridos, então nós sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por isso precisa ser bem cuidado. Mas quando os crentes não são orientados a lerem a Bíblia, queridos, nem tampouco a estudarem, quase sempre se portam aí como meninos espirituais. Daí porque há tanto emocionalismo e modismos nos cultos. Tais pessoas, queridos, por não conhecerem a palavra e não estarem aí firmados nela, acabam sendo levados por todo o vento de doutrinas e engano dos homens
que com astúcia acabam aí fraudulosamente os enganando, ensinando coisas erradas, ensinando coisas que não está na Bíblia. E com relação aí à cultura do corpo, tem muita gente que ensina isso. Que você tem até o culto ao corpo. Então Paulo ensina aqui que o corpo, o exercício físico, é necessário para a vida. É preciso fazer exercício. Mas só que esses ensinamentos, queridos, com relação ao corpo, de você cultuar o corpo, de você manter um corpo em forma, atlético, é só para esta vida. O que vale mesmo, o que vai para a próxima vida lá no céu, é o culto, é você buscar espiritualmente, um alimento espiritual, né? O exercício espiritual que Paulo vem mencionar neste ponto, que é o mais importante do que o exercício físico, que só vai trazer benfeitoria para esta vida, para esta realidade. O ponto 3 aqui da lição, queridos, já partindo para o final, não permita o desprezo. Apesar de sua pouca idade, o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo a prática de exercícios espirituais, aconselhando-o a não permitir ser desprezado pelo fato de ser jovem. Antes, a se comportar como alguém que vem, ou melhor, antes a se comportar como alguém que Deus quer usar para influenciar a outros e ser respeitado pelas pessoas. Ou seja, sendo um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Afinal de contas, era o seu caráter e não a sua idade que legitimariam a sua liderança. Então, queridos, Timóteo era um jovem pastor e foi enviado aí para doutrinar uma igreja onde já haviam aí vários anciões ou presbíteros muito mais velhos do que ele, com muito mais idade. Por isso, Paulo o exorta a ser aí um exemplo em tudo. O pastor, não importa a idade que tenha, queridos, precisa ter aí consciência de que será sempre um exemplo para o seu rebanho. Por isso, precisa ter cuidado com o seu modo de falar, modo de agir e até o modo de se vestir. No mundo antigo, não era esperado que uma pessoa com a idade de Timóteo, provavelmente aí nos seus 30 anos de idade, tivesse aí obtido o discernimento e a sabedoria requerida para os líderes. Podemos entender, queridos, em virtude aí do ambiente social no qual os pagãos e os judeus igualmente esperavam que uma pessoa tivesse entre 40 e 60 anos para ser qualificado a compreender e aconselhar, porque Timóteo, com 30 anos de idade, pode ter estado aí, de certa forma, hesitante em afirmar a sua autoridade. É significativa, então, a apresentação, queridos, de novos critérios pelos quais a igreja deve avaliar os seus líderes. O que qualifica uma pessoa para a responsabilidade de liderança na igreja de Deus, queridos, não é a idade, mas sim o seu caráter. Timóteo e os líderes devem dar exemplos para os crentes no modo de falar, na vida, no amor, na fé e na pureza. Líderes eclesiásticos, pastores de igrejas locais e dirigentes administrativos da obra, queridos, devem lembrar-se de que o Senhor Jesus os tem como responsáveis pelo sangue de todos os que estão sob os seus cuidados. Se o dirigente deixar de ensinar e pôr em prática todo o conselho de Deus para a igreja, principalmente quanto à vigilância sobre o rebanho, não estará limpo do sangue de todos. Deus o terá por culpado do sangue dos que se perderam por ter deixado de proteger o seu rebanho contra os falsificadores da palavra. E esta, querida, é uma responsabilidade dos pastores, dos líderes da igreja. Ali no terceiro parágrafo, queridos, já partindo para o final da lição, diz assim que a partir do exemplo de Timóteo e do conselho do experiente Paulo, o adolescente cristão que de forma pejorativa tem sido chamado de aborrecente,
deve demonstrar às pessoas seu comprometimento com Deus e com sua obra por intermédio de atitudes concretas. Então Timóteo, apesar de bastante moço, ajudou Paulo e os demais discípulos, queridos, a cumprir a missão evangelística de Cristo. A vida de Timóteo é um exemplo para todos nós, mas principalmente para os mais jovens. Ele é um modelo que declara que o jovem pode ser usado nas mãos de Deus. Não é necessário, queridos, aguardar aí os anos para se obter aí mais experiência. Pode-se começar hoje mesmo. Timóteo não se intimidou pela sua juventude, nem pelo grande desafio que lhe foi colocado. Ele partiu, pregou e sofreu, mas manteve-se fiel e se tornou um grande líder cristão da sua época, que serve de exemplo para os nossos dias. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima lição, se Deus assim permitir.